Olá, e aí? Tudo bem? Esta é uma videoaula do curso Farmacologia, oferecido pelo Instituto Evandro Brasil. Vamos, neste momento, falar um pouquinho sobre as ações farmacológicas. Os medicamentos apenas afetam a taxa em que as funções biológicas existentes ocorrem. Isso fica muito claro quando estudamos a farmacodinâmica. Os medicamentos não alteram a natureza básica dessa função, nem criam novas funções. Por exemplo, os medicamentos podem acelerar ou retardar as reações bioquímicas que provocam a contração muscular, a regulação do volume de água, retenção ou eliminação dos sais do corpo pelas células renais, secreção glandular de substâncias como o muco, o ácido gástrico ou até mesmo a insulina, e a transmissão de mensagens pelos nervos. No entanto, os medicamentos não podem restabelecer as estruturas ou funções que já estão danificadas em nível superior à capacidade de reparação do próprio corpo. Essa limitação fundamental da ação farmacológica está relacionada às frustrações atuais com respeito às tentativas de tratar doenças que destroem ou degeneram tecidos, como, por exemplo, a insuficiência cardíaca, a artrite, a distrofia muscular, a esclerose múltipla, doença de Parkinson, doença de Alzheimer, dentre outras. Contudo, alguns medicamentos facilitam o restabelecimento do corpo por si só. Por exemplo, os antibióticos, ao interromperem um processo infeccioso, permitem que o corpo repare o dano causado pela infecção. Alguns medicamentos são hormônios, como a insulina, os hormônios da tireoide, estrógenos ou o cortisol. Eles podem ser administrados com o objetivo de substituir os hormônios naturais que podem estar em falta no organismo. Reversibilidade da ação farmacológica. A maioria das interações entre um medicamento e um receptor ou entre um medicamento e uma enzima é reversível. Depois de algum tempo, o medicamento se separa do receptor ou da enzima, que retomam seu funcionamento normal. Algumas vezes, a interação é uma grande parte irreversível e o efeito do medicamento persiste até que o organismo produza mais enzimas. Por exemplo, o omeprazol, um medicamento utilizado no tratamento de refluxo gastroesofágico e úlceras. Ele acaba por inibir de forma irreversível uma enzima envolvida na secreção do ácido gástrico. Afinidade e atividade intrínseca. A ação de um medicamento é afetada pela quantidade de medicamento que alcança o receptor e o grau de atração ou afinidade entre ele e seu receptor na superfície da célula. Uma vez ligados ao seu receptor, os medicamentos variam na sua capacidade de produzir um efeito. A este efeito, podemos denominar atividade intrínseca. A afinidade e a atividade intrínseca de um medicamento são determinadas pela sua estrutura química. Os medicamentos que ativam os receptores, ou seja, os agonistas, devem ter ambas as propriedades. Eles devem ligar-se com eficácia a seus receptores e o medicamento, uma vez ligado a seu receptor, que é o complexo medicamento-receptor, deve ser capaz de reproduzir um efeito na área alvo.
Por outro lado, medicamentos que bloqueiam os receptores, os chamados antagonistas, devem se ligar aos mesmos de forma eficaz, mas têm pouca ou nenhuma atividade intrínseca, porque nesse caso, a função desse antagonista é a de impedir a interação de um agonista com os seus receptores. Potência, eficiência. É possível avaliar os efeitos de um medicamento em termos de potência, eficiência ou eficácia. A potência diz respeito à força, refere-se à quantidade de medicamento. Essa quantidade é geralmente expressa em miligramas. Torna-se, porém, necessária para produzir um determinado efeito, como o alívio da dor ou a diminuição da pressão arterial. Observe, então, o exemplo que eu trago aqui para você. Se 5 miligramas do medicamento A alivia a dor com a mesma eficácia que 10 miligramas do medicamento B, o medicamento A é 2 vezes mais potente que o medicamento B. Viu como é fácil? A eficiência é a capacidade do medicamento de produzir um efeito. Veja esse outro exemplo. O diurético furosemida elimina uma quantidade muito maior de sal e de água através da urina do que o diurético hidroclorotiazida. Por isso, a furosemida tem maior eficiência do que a hidroclorotiazida. Correto? A eficácia difere da eficiência, na medida em que leva em conta o quanto o medicamento em uso no mundo real funciona bem. Basta você observar que a eficácia é muito mais próximo da perfeição do que a eficiência. Muitas vezes, um medicamento que é eficiente em estudos clínicos não é muito eficaz na sua utilização concreta. Por exemplo, um medicamento pode ter uma elevada eficiência na redução da pressão arterial. Porém, pode apresentar uma baixa eficácia, uma vez que causa tantos efeitos colaterais que as pessoas devem fazer seu uso com uma menor frequência do que deveriam, ou em alguns casos, serem obrigados a interromper o uso do medicamento por completo. Portanto, a eficácia tende a ser menor do que a eficiência, no caso apresentado. Uma maior potência, eficiência ou eficácia também não significa necessariamente que um medicamento seja melhor que outro. Para avaliar as qualidades relativas dos medicamentos para uma pessoa, os médicos consideram muitos fatores, como as reações adversas, a toxicidade potencial, duração do efeito e o custo. A duração do efeito é uma referência para determinar o número de doses diárias necessárias de cada medicamento. Bom, na videoaula de hoje falamos sobre ações farmacológicas, com especial atenção à reversibilidade da ação farmacológica, afinidade e atividade intrínseca. Também falamos sobre potência, eficiência e eficácia. Eu quero agradecer a você que me acompanhou até aqui. Eu sou o professor Evandro Brasil. Esta foi mais uma videoaula no curso Farmacologia. Não esqueça de ler todo o conteúdo que disponibilizamos para vocês. Um abraço, um beijo no seu coração e até breve.